Olá, seja muito bem-vindo, fique à vontade para a gente conversar, falar da palavra do Senhor. E eu não sei como é que tá aí a sua vida, suas expectativas, eu não sei como anda o seu dia a dia, sua mente, não sei como que ela tá. Talvez cansada, fadigada, talvez paralisada por certas coisas que acontecem, certas frustrações. Mas hoje a palavra que eu não, né? O Espírito Santo ministra no meu coração, a gente divide porque a gente precisa lançar essa palavra, a gente precisa dividir, não podemos reter. E a palavra do Senhor hoje para mim, para você é: recomece quantas vezes for preciso. Só não pare, só não podemos parar, só não podemos desistir. Ainda que o cansaço venha, ainda que a frustração venha, ainda que a gente fique já sem esperança, a gente precisa recomeçar. Quando fala a palavra começar, todo começo já gera um desconforto em nós, né? Já ficamos desconfortáveis porque começar algo, fazer algo, muitas das vezes, na maioria das vezes, muito trabalhoso. Ainda que seja algo que você criou uma expectativa, ainda que seja algo que você queira, é algo realmente que já é difícil pra gente, porque o novo traz desconforto, traz pra nós, muitas das vezes, a paralisia que precisa daquele empurrão pra gente avançar pro novo. Imagine recomeçar do lugar que deu errado. Imagine recomeçar do mesmo lugar da sua frustração. No mesmo lugar que você tá cansado, frustrada, fadigada e sem esperança. Dá muito mais trabalho, com certeza dá muito mais trabalho. Mas não podemos desistir. Precisamos recomeçar quantas vezes for necessário. Falando de recomeço, eu quero ler para você Mateus 5, sobre tentar novamente. E aconteceu, Mateus 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lado de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lado. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos e era de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinando do barco à multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejais para o fundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia de tão cheia. A gente veja os discípulos de Jesus, os futuros, os primeiros discípulos, depois de trabalharem a noite inteira numa pesca, de tentarem e não conseguirem pescar nada. Pensa um dia que você fala assim, cara, hoje esse dia ele não rendeu. Hoje o dia eu fiz tudo que eu podia fazer, eu dei o meu melhor, mas ele não rendeu. Talvez por uma preocupação de algo que você precisava que aquele dia rendesse. Você ficou frustrado, porque a gente está falando de um dia de pesca. A gente está falando de um dia que ele ia trazer alimento para sua casa, né? Porque não só o peixe para comer, mas se eles eram pescadores, eles vendiam os peixes. Eu precisava daquele recurso para sustentar sua casa, para pagar tributo. Aquela responsabilidade que nós temos, né? Precisamos lá pagar a luz, pagar a água, nós precisamos botar o alimento dentro de casa. Para quem mora de aluguel, precisa, né? Ter ali o seu dinheiro. Imagine você trabalhar e não receber, não ter um retorno. É frustrante, né? Porque a maioria das pessoas trabalha pela motivação do seu salário, daquilo que vai receber. E quando você trabalha, se cansa e não recebe. Realmente é frustrante. Então eles já estavam lavando já as redes para ir embora. Hoje o dia não deu. Vamos lavar as redes, vamos guardar tudo, limpar e vamos para casa. Aí Jesus chega. Ele prega a palavra, porque Jesus estava ali não ensinando a eles como pescar e nem falando como seria uma pesca. Mas Jesus estava ali ensinando a palavra. E após ele terminar, ele fala para aqueles homens: vá lá. Vai para o outro lado, vai lá, joga e lança a rede. Imagina Pedro pensando, né? Porque Pedro é sanguíneo. Trabalhei a noite toda. Eu já estou cansado. Talvez até já irritado. Porque o cansaço às vezes nos irrita. A frustração piorou, que nos deixa tristes, irritados, angustiados. E ele fala: esse homem que veio falar da palavra, ele nem deu um tutorial de pesca. Ele talvez nem
tenda do mar, está falando para me lançar de novo. Mas mediante as palavras que ele ouviu a respeito de Deus, sair da boca do próprio Jesus, aquilo mostrou para ele que o impossível podia acontecer. Que Pedro entendeu. Eu conheço, eu sei lidar no possível, aquilo que é real. Aquilo que é realidade eu consigo conduzir. Mas aquilo que é sobrenatural, só esse homem pode fazer. Aquilo que vem de Deus, só esse homem pode fazer. Então, sobre a palavra dele, eu lançarei de novo. E teve uma das melhores pestes dele. Cheio, que quase rompeu. Ele ouviu a palavra. Pedro, ele só teve a satisfação de receber todos aqueles peixes na sua rede. Porque ele lançou de novo. Ele recomeçou. Tá, até aqui deu tudo errado. Ele descansou, passou a noite. Já estávamos lavando a rede para ir embora, mas por que não tentar de novo? Sobre a palavra dele. E deu tudo certo. Só que às vezes a gente, até mesmo diante de uma palavra do Senhor, a gente não quer recomeçar. Porque estamos cansados, frustrados. E temos medo de nos frustrar novamente. Temos medo de que, se lançar e não vem peixe de novo, vai ser mais tempo perdido. Eu já estava lavando a rede para ir embora, eu vou ter que sujar tudo de novo. Entrar no barco, ir mais para fundo, jogar para o lado ou para o outro lado. E depois ter todo esse trabalho voltar para cá sem nada. O medo, a frustração, o cansaço, principalmente o mental, eles nos faz ter medo de uma próxima frustração. E isso nos paralisa, porque eu vou tentar de novo se eu posso me frustrar. E muitas das vezes a gente deixa de recomeçar e viver uma pesca maravilhosa, de viver coisas extraordinárias, porque simplesmente desistimos de recomeçar. Jogamos a toalha, lavamos a rede, guardamos a rede e voltamos frustrados, cansados, sem a realização em tudo. Hoje, talvez, algum cenário da sua vida esteja estéril, esteja sem peixe, seja só rede vazia. Rede lançada inúmeras vezes, mas sempre retornando vazia. Mas a palavra do Senhor para mim, para você, recomece quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, independente do motivo do seu cansaço, independente da sua frustração, independente do que fizeram com você, independente do que está errado, tente novamente. Independente do trabalho que vai dar. Neemias teve um trabalho grande porque construir, dá trabalho reconstruir mais ainda. Ele teve que limpar primeiro tudo, ter estratégia e daí reconstruir os muros de Jerusalém. Talvez hoje o que você precisa é parar um pouco, analisar o lado que você precisa jogar rede de novo e lançar. E comece. Pode ser do lugar de partida? Pode. Pode ser do lugar que você já estava? Pode ser insistindo naquilo que você insistiu até um determinado tempo e não teve uma rede cheia, não teve uma pesca maravilhosa. Sim, às vezes a gente vai ter que recomeçar no mesmo lugar que a gente estava estacionado. No mesmo lugar que estava estéril. No mesmo lugar que você já achou assim, aqui não vai dar nada. Às vezes a gente vai precisar recomeçar nesse lugar. Mas também tem aqueles lugares que a gente vai ter que recomeçar. Mas não da forma antiga. Logo depois da morte de Jesus e ressurreição. Logo após Pedro se frustrar com ele mesmo. Porque ele achava, era verdade de Pedro, que ele iria com Jesus até a morte. Mas quando ele percebe que ele estava errado e Jesus que estava certo, de que ele negaria Jesus, quando ele se dá conta, ele acha que está tudo perdido. Já neguei, ele já morreu, tudo acabou. Tudo que aquilo que eu larguei, sabe, larguei emprego, larguei tudo para viver por ele. E eu acreditei que ia dar certo, eu acreditei que tudo ia acontecer. Eu percebi que talvez era uma ilusão. Talvez foi isso que passou na cabeça de Pedro. Para mim foi ilusão porque eu abri mão. Eu neguei. Eu não tive coragem de ir com ele até o fim. E Jesus falou para ele: aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar sobre si sua cruz e me seguir. Tem que estar disposto a morrer comigo, Pedro. E Pedro falou: tá tudo acabado, porque eu não tive coragem de ir com ele até a morte. Então, pela frustração de Pedro com ele mesmo, talvez por achar que tudo tinha acabado ali, o que restava para Pedro? Pedro tinha que recomeçar, certo? Ele tinha que recomeçar, porque a vida continuava. A vida estava continuando. Então, à medida que a vida continuava, ele precisava sobreviver. Eu vou recomeçar da onde eu parei. Eu vou recomeçar daquilo que eu abri mão por Jesus. Eu vou recomeçar daquilo que eu sei fazer, daquilo que dá certo. Mas nem sempre aquilo que você sabe fazer, aquilo que dá certo,
É o propósito de Jesus. Naquele momento, o recomeçar de Pedro foi lá em que a gente lê Lucas, no começo do chamado de Pedro ali. Sim, era naquele lugar que ele precisava recomeçar para começar a ver o que Jesus ia fazer. Mas após aquilo, Jesus ele pede aquilo para ele. Pedro, me dá esse lugar que você foi bem sucedido. Me dá esse lugar aí que você foi bem. Larga tudo isso e me segue. E ele largou em seguida. Só que quando ele pensou que Jesus morreu, ele quis pegar de volta. Só que Jesus vai de encontro com Pedro. E olha o que Jesus faz. João 21 diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiade. E mostrou-se do seguinte modo: que estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Didimo, e Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes: Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram, imediatamente entraram no barco naquela noite e não pescaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então lhe disse Jesus: filhos, tem algum alimento? Eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-lhe, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco. E assim vai. E eu quero ler aqui o versículo 17. E disse-lhe pela terceira vez: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se, e por ele ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, na sua frustração, voltou para o lugar de partida, para o lugar daquilo que ele sabia fazer. Ele recomeçou, mas recomeçou da forma errada. Porque Jesus tinha chamado ele para pescar homens. Então, recomeçar após a morte de Cristo tinha que ser ir pregar o evangelho. Recomeçar da forma certa. Só que ele voltou para o lugar de partida. E mais uma noite, ele foi frustrado. E mais uma vez, Jesus realizou ali um milagre que fez ele recomeçar a falar. Tenta de novo. Pegou? Abre mão. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendo aqui. Jesus sempre vai nos fazer abrir mão de algo. Ele sempre vai nos chamar a abrir mão de algo. Algo que tá dando certo. Deus não vai falar pra você abrir mão de algo que tá dando errado, que é fácil. Quem quer insistir no que tá dando errado? Tá dando errado, a gente abre mão. Mas primeiro ele faz dar certo pra depois ele falar: agora me entrega. Porque entregar, como eu falei agora há pouco, entregar o que tá dando errado é fácil. Você já tá cansado mesmo, você já não tem esperança, você não quer. Mas ele quer que a gente venha entregar aquilo que tá dando certo. Pedro, você pode apacentar minhas ovelhas? E Pedro, sim, foi apacentar ovelhas do Senhor. Recomeçou da forma correta. Entregou novamente a sua, como eu posso dizer, a sua colheita. Entregou aquilo que estava dando certo novamente para o Senhor, o seu melhor. E foi viver os planos de Jesus para a vida dele. Talvez tinha algo dando errado, o Senhor fez você recomeçar e tá dando certo. E talvez agora é a hora de abrir mão para viver o real propósito dele para a sua vida. Mas o que eu quero falar, independente do tamanho da sua frustração, do seu medo, independente do que você acha que você já lançou tudo fora, que não tem mais jeito para você, que você já abriu mão dos propósitos de Deus para sua vida, porque você errou, você caiu, recomece. Não importa quantas vezes, enquanto você tiver o fôlego de vida, recomece. Seja do lugar de partida, do lugar que você já está há um tempo e não está dando certo, seja para aquilo que o Senhor te chamou. Ore ao Senhor. Eu sempre vou te dar esse conselho. Ore ao Senhor e pergunta a Ele a direção. Ele deu a direção para Pedro as 2 vezes. Pedro, vai mais profundo e lança a sua direita. Lança para o outro lado. E ali, seguindo a direção de Jesus, a pesca foi maravilhosa. Foi uma pesca de não dar conta, os discípulos não dão conta de puxar, de pegar e romper de rede, de tão grande que foi. E depois Jesus fala, dá a direção novamente. Pedro, apacenta minhas ovelhas.
que Pedro ele vai fazer isso. A gente conhece a história e a gente sabe como que tudo aconteceu e como tudo foi tremendo diante do Senhor. Então a minha palavra para você hoje é: recomece quantas vezes for necessário. Só não pare, só não desista. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.